Em relação ao povo judeu e a Israel, acho que, obviamente, que é a cruzada islâmica. Vamos colocar o termo certo, a cruzada islâmica é dizer que o mundo islâmico decidiu que vai conquistar o mundo ocidental e que vai impor à força a sua religião, aos seus costumes. É aquela velha história que você pega, infelizmente, porque eu não gostaria de falar de outra religião assim, mas é o que acontece, você pega e vai ver os tratados corânicos e tudo o que eles dizem, que o mundo vai chegar ao seu ápice quando ele estiver todo como a casa do Islã. Então, hoje existem dois mundos, conforme a teologia do que eu estava estudando, a teologia islâmica. O mundo já conquistado, já islâmico, e o mundo a conquistar. E isso é através da jihad. É uma religião que prega guerra. Então, isso quando é levado no fundamental, ou como chamam no fundamentalismo, mas a base da religião, é assim, acabou, não temos mais que esperar. Queremos a redenção hoje, como eles veem a redenção, queremos a conquista do mundo, é para agora. Então, não vamos mais esperar eles serem convencidos pela boa vontade e tudo. É ou mata, ou se converte, ou morre. Acabou. E assim surgiram grupos, desde a Irmandade Muçulmana lá atrás, que foi se desenvolvendo com o Mufti de Jerusalém, que foi aliado de Hitler, foi visitar Hitler e inclusive treinou as tropas bósnias da SS, em troca de que Hitler, quando chegasse na Palestina, limpasse a Palestina de judeus e tal. E de lá, desse modus, saiu a Fatah secular, e do outro lado começou a sair Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, que hoje são as grandes ameaças, mas o pior das ameaças é aquela coisa, não é quem o faz, mas quem permite que aconteça. E aí nós entramos em grupos esquerdistas, nós entramos em grupos que... A coisa mais absurda, talvez, da esquerda hoje no mundo é o seguinte: eu ouvi uma frase que mata toda essa questão, para entender isso daqui, que a esquerda, ela é tão tacanha, que ela olha assim, Israel, inimigo dos Estados Unidos, aliado dos Estados Unidos, que é meu inimigo, então você é inimigo dos dois. O que é o inimigo dos dois? É Osama Bin Laden, é Saddam Hussein, etc, etc. E aí ela vai e apoia aqueles que vão contra tudo aquilo que a esquerda sempre apoiou, que é liberdade democrática, que é liberdade de imprensa, que é liberdade para as mulheres. Mostra que o discurso todo da esquerda é falso. É pegar assim, eu vou pegar um inimigozinho e eu vou ser contra ele, mesmo que eu tenha que apoiar o meu pior inimigo das minhas ideias principais. Ou seja, eu me alio ao Satã para ser inimigo daquele que eu escolhi agora como meu inimigo. Então isso é que é o problema. E da liberdade, eles acham que com eles também não vai acontecer nada. Agora, na última hora, vai sobrar para eles também. E aí nós entramos numa coisa interessante. Nós entramos no que acontece com, por exemplo, hoje em Hugo Chávez. Hugo Chávez recebe um Ahmadinejad, é o grande aliado dele. Hoje nós vemos um negócio muito perigoso, que é assim... Perigoso é interessante, você vê que no ponto de vista interessante de histórico, de entender, que hoje você vê as piores ditaduras do mundo se unindo. Você vê as coisas de esquerda, os ditadores de países de terceiro mundo subdesenvolvidos irem buscar apoio nos piores ditadores que se esbaldam no petróleo ali, que deixam sua população na miséria. Hoje você vê um Ahmadinejad que promete a destruição de Israel, tem entrada livre aqui na América Latina, tem instalado o Hezbollah, que você sabe que o Hezbollah tem bases dentro da Venezuela. Sabe-se, daí você percebe que a ligação disso com a tríplice fronteira aqui no sul do país, de onde partiu os atentados da AMIA na Argentina, e que manda dinheiro para o Hezbollah e para o Hamas daqui, por vistas grossas de um governo de esquerda também, que é o Lula no poder. Aí você vê Lula, Ahmadinejad, tal. Não tem foto do Lula dando a mão para Ahmadinejad? Tem, circulou na internet. Teve uma época que ele se encontrou com Ahmadinejad e deu a mão para ele. Aliás, é muito curioso a política externa brasileira, que é assim: o Celso Amorim vai se encontrar com a autoridade palestina e faz questão de pular Israel. Ele pousou no aeroporto de Israel, porque é o único caminho para chegar na autoridade palestina, mas não se encontrou com ninguém. E foi para lá. O Lula vai passear, ele passeia na Síria, em outros lugares, mas faz questão de não passar em Israel. E depois vem se posar para todo mundo de não, nós temos relações com ambos os lados, tal, faz aqueles comunicados oficiais, tal, na hora que tem algum atentado, olha, lastimamos muito, etc, etc. Mas dentro da ideologia do PT de décadas, se sabe do antissemitismo que está lá dentro, sabe-se de histórias de Lula e outras pessoas queimando bandeira de Israel no meio da rua, sabe-se, de repente, aí em atitudes é que você vê quando ele fez questão e sempre ele prometeu, daqui a 6 meses eu vou visitar Israel, daqui a 6 meses eu vou visitar Israel. Ainda estou aguardando a visita dele para chegar em Israel. Talvez ao final do 3º ou do 4º mandato dele, pelo jeito ele vai ficar por aí, tal, ele, quem sabe, resolva dar um pulo em Israel. Até agora, nada, só discurso. Mas a Síria, que
que ele foi visitar, deve ter grandes relações econômicas com o Brasil. Porque se você for ver, vamos ser sinceros um pouquinho, as relações econômicas de trocas, de inclusive tecnológicas do Brasil é com Israel, não é com Síria, não é com Arábia Saudita, é com Israel. Agora, na hora de visitar, ele vai passear no Oriente Médio inteiro, mas faz questão de não pousar em Israel. Então aí você vê que existe todo um veículo, e aí você vê ainda o resto do que restou, o que ainda existe em Cuba, do esquerdismo de Fidel Castro, aliado com Hugo Chávez. Aí você vê Evo Morales, Brasil, você vai vendo todas essas fontes aliadas ao pior, a Farc, Ahmadinejad, então, é uma estrutura bonita que está montada assim. Você percebe que deve ter troca de dinheiro, de petrodólar, troca de armas aqui e ali, troca de influência. Você percebe que não é um negócio tal, é um negócio realmente assustador. Se você olhar de fora e pensar, é um negócio assustador, porque o Mercosul se tornou passagem livre não para mercadorias e para dinheiro, mas para terroristas e assassinato. Tríplice Fronteira faz intercâmbio com a Venezuela, onde índios foram convertidos ao Hezbollah, tecnicamente, como eles escreveram uma carta. Nós hoje somos filiados do Hezbollah e defendemos a ideologia, e nosso inimigo é Israel, índios da Venezuela. E o seu Ahmadinejad, ele vem para cá, ele passeia, ele pode trazer terrorista, avião de terrorista chega cheio. Imaginem isso, aviões chegando cheios de terroristas na Venezuela. Depois passagem livre para o Brasil, para a Argentina, para onde quiserem. Não que no governo brasileiro também, muitos, por exemplo, quando vieram dos aviões dos famosos brasileiros na Guerra do Líbano 2 para cá, tinha muito brasileiro que não sabia nem falar português nesses aviões. Então, dá o que se desconfiar nesses aviões, se veio só gente buena ou se veio outras pessoas perigosas para uma democracia como o Brasil dentro desses aviões. Então, ninguém fala do poder da democracia israelense. E ninguém fala muitas outras coisas sobre Israel. Uma das coisas que é interessante, quando a gente fala do trabalho de Hasbará, como se chama em hebraico, em português informação, tal, todo esse trabalho que a gente faz de passar informação, de contra-propaganda, do que for, é exatamente o termo que eu acabei de usar que acaba escapando, que é contra-propaganda. A gente sempre está na defensiva e nunca está falando assim, de um outro lado. Porque talvez o que mais choca não é o que saia de errado sobre Israel na mídia. É o que não é falado de bom de Israel, nesse momento de demonização, é um monstro. Então, se é um monstro, a gente não pode falar que seja uma democracia no qual você tem os maiores avanços tecnológicos do mundo, talvez, os maiores avanços de medicina incomparavelmente enviados para o mundo inteiro, Guinness Records em produção de trabalhos científicos per capita do mundo, Guinness Record em produção de livros por per capita também, quer dizer, uma produção intelectual absurda, o que se contribui para a humanidade de Israel, para o resto do mundo, e é o país que tem uma coisa que pouca gente sabe, que é importante falar, um processo de ajuda humanitária. Israel, desde a sua fundação até hoje, fez mais de 3.000 ações de ajuda humanitária. Não para agradar o mundo, porque, como se percebe, não sai no mundo. Não é para agradar a mídia. Faz porque é a natureza do judeu, de dentro de tudo que ele teve, de tanto apanhar, de tanto sofrer, que ele não consegue ver o outro sofrer, ele vai lá e tenta ajudar. E é também um conceito judaico chamado Tikkun Olam, de melhorar o mundo. É um conceito muito assim. Então, Israel sai, foi já para a África, Ásia, terremotos no México, terremotos na Califórnia, teve já ações no próprio tsunami em países islâmicos, quando os próprios islâmicos não ajudaram, Israel mandou toneladas de alimentos. Agora na China, quando teve terremoto na China, na Birmânia, em todos os lugares Israel tem mandado constantemente ações de resgate, de coisas. Quando você pode ter certeza, quando tem algum problema de terremoto, furacão, maremoto, o primeiro grupo que vai chegar, ou pelo menos que vai se voluntariar, é o de Israel. Caso impressionante do Sri Lanka, quando teve o próprio tsunami, não lembro se o tsunami é um dos terremotos, maremotos que teve ali, que o Sri Lanka falou, olha, ok, a gente aceita a ajuda de Israel, mas a gente não quer a estrela de Davi nos pacotes que vão chegar, porque não é de acordo com a nossa religião. Discriminação aberta. E o governo de Israel falou assim, o que nos importa é salvar a população inocente do Sri Lanka, não que o governo dele deixe ou não, nós aceitamos a condição. E mandaram com tudo apagaram as estrelas de Davi das caixas de remédio para mandar para o Sri Lanka, para não deixar de mandar remédio. E
não por hipocrisia ou por querer passar o bonzinho, quando teve terremoto no Irã, Israel se ofereceu para o Irã, e eu acredito que de plena e boa vontade, se ofereceu ao Irã para ajudar, e o Irã se negou a receber medicamentos, se negou a receber ajuda de médicos e tudo, quando teve o terremoto no Irã, e até o presidente da época de Israel, na época como Sheikh Katsaf, que é iraniano de nascimento, virou e disse assim, se eles não querem receber, pelo menos que grupos judaicos por baixo, não precisa levar o nome de Israel, façam, porque o que nós queremos é ajudar a população inocente que sofre. Nós não estamos preocupados com o governo do Irã nesse momento, nós estamos preocupados em ajudar pessoas que estão morrendo. Eu lembro que teve, não sei se foi no terremoto do México, da Califórnia, que foram salvas mais de 400 pessoas e mais de 2.000 operações cirúrgicas foram feitas por médicos israelenses na hora. Eu pergunto, isso não é notícia? Isso não merece sair em lugar nenhum?